Hipertensão intracraniana, como reconhecer e tratar. Você sabia que reconhecer precocemente a hipertensão intracraniana pode ser a diferença entre salvar ou perder a vida de um paciente? Hoje eu vou te ensinar como identificar rapidamente os sinais de hipertensão intracraniana e quais são os principais passos para um tratamento eficaz. Tudo de forma prática, para você aplicar no seu dia a dia clínico. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Igor Pagioli, especialista em neuroradiologia intervencionista, e aqui no canal você aprende tudo sobre as doenças neurovasculares, técnicas avançadas e como atuar com segurança e excelência. Vamos para agora o conteúdo dessa aula. A primeira grande dúvida que surge é o que é a hipertensão intracraniana. Se nós formos olhar nos guidelines, a pressão intracraniana ela vai variar de 15 a 5 milímetros de mercúrio. E a definição de uma hipertensão intracraniana é aquela PIC, pressão intracraniana, sustentada maior que 20 milímetros de mercúrio. Essa que seria a definição. E outro dado muito interessante que eu preciso que vocês entendam é sobre a doutrina de Monro-Kelly. Monro-Kelly descreveu essa doutrina em que há dentro dessa caixa hermeticamente fechada, o crânio, três conteúdos principais. O primeiro deles, o volume encefálico, o segundo deles, o volume de líquor e o terceiro deles, o volume vascular, ou seja, sangue, seja ele arterial ou seja ele venoso. Esses três conteúdos, eles necessitam estar em homeostase. O que eu quero dizer isso? Se um deles aumenta, um deles vai ter que diminuir para manter a pressão estável dentro dessa caixa hermeticamente fechada, para que consiga manter então essa pressão intracraniana estável. E por que que essa hipertensão intracraniana é uma emergência médica? Se um desses conteúdos aumenta, e normalmente o que pode acontecer é por um hematoma, um grande exemplo que pode levar ao aumento de um dos conteúdos dentro dessa caixa hermeticamente fechada. Por exemplo, o volume cerebral ele vai tentar sair dessa caixa hermeticamente fechada. E o que que isso acontece? O que nós chamamos de herniações. Transfalcina, aquela embaixo da foice do cérebro, transtentorial, descendente, lateral, que pode levar a uma compressão do tronco encefálico, compressão do terceiro nervo craniano, por isso que um dos sinais é a dilatação pupilar. E claro, nós não podemos lembrar daquele fenômeno de Kernohan, em que há um desvio tão grande que há a compressão do nervo craniano de um lado, levando à dilatação pupilar, e uma hemparesia por compressão do trato córtico-respial contralateral do mesmo lado. Então leva uma dilatação pupilar e uma alteração da força no mesmo lado. Então isso é um fenômeno de Kernohan que nós podemos ver. Então a hipertensão intracraniana pode levar a um risco de vida para o seu paciente e por isso nós devemos tratar isso de forma muito rápida. E quais seriam as principais causas que podem levar ao aumento da pressão intracraniana? Então nós podemos ter principalmente aqueles traumas crânioencefálicos que podem levar a hemorragias, lesões axonais difusas, AVC, seja ele AVC isquêmico, AVC hemorrágico, levando, por exemplo, no AVC hemorrágico, ao aumento do conteúdo de sangue dentro dessa caixa hermeticamente fechada. O AVC isquêmico, o edema é importante, que isso também pode acontecer nas questões, nas lesões por tumores, as hidrocefalias por compressão da drenagem, então não há uma drenagem tão adequada do líquido. Então tudo isso são as causas que podem levar ao aumento da pressão intracraniana. E quais seriam então os sinais e os sintomas que que a gente deve suspeitar que o paciente pode estar tendo um quadro de hipertensão intracraniana? Então aquele paciente que tem uma cefaleia intensa, progressiva, quadro de vômitos, aqueles vômitos não precedidos por náuseas, também chamados de vômitos em jato, alteração de um nível de consciência, papiledema, lembra sempre disso, pode ser um papiledema bilateral ou unilateral, mas normalmente o papiledema bilateral, uma paralisia do sexto par craniano, levando a um quadro de diplopia, e também uma alteração da pupila de um dos lados, pode também ser uma compressão do terceiro nervo, que pode ser um quadro de hipertensão intracraniana nos nossos pacientes. Aquelas alterações nos sinais vitais, a famosa tríade de Cushing, hipertensão arterial, bradicardia e irregularidade respiratória. Essa tríade Cushing é muito característica também da hipertensão intracraniana, que nós devemos também levar em conta nesses quadros para a gente conseguir identificar esses pacientes nos nossos serviços de urgência e emergência.
E lembrar, uma dica muito prática, é você fazer o fundo de olho desses pacientes para ver se há papiledema bilateral ou não. Então leve também para você fazer esse exame de fundo de olho. À beira do leito você consegue fazer isso e ver se há ou não há o papiledema desses nossos pacientes. E é claro, o diagnóstico ele vai ser com o exame de imagem, a tomografia de crânio, vai ser o primeiro exame na maioria dos casos, pela sua disponibilidade e facilidade de realização. A ressonância magnética pode ajudar muito também quando estiver disponível, quando houver estabilidade clínica do nosso paciente para realizar esse tipo de exame. E é claro, nós podemos fazer a medida da pressão intracraniana, principalmente naqueles pacientes que já estão em unidade de terapia intensiva. E aí você vai ter uma medida mais fidedigna da pique desse paciente, se está acima de 20 ou não, está entre 5 e 15. O que você pode fazer, né, para manter a pressão de perfusão cerebral adequada, mesmo com a pique um pouco mais elevada. Então tudo isso no ambiente intensivo fica muito mais fácil você monitorizar. E lembrar sempre que esses pacientes com hipertensão ou sinais de hipertensão intracraniana nos nossos doentes, evitar realizar a punção lombar, porque pode levar a uma queda abrupta de pressão e levar a uma herniação. Lembra sempre as medidas de suporte imediato que nós devemos fazer, oxigenação, a ventilação adequada desses nossos pacientes, naqueles pacientes que têm uma alteração no nível de consciência. Leve sempre pensar na intubação orotraqueal, o controle da pressão arterial, para você conseguir manter uma pressão de perfusão cerebral adequada, hiperventilação controlada nas emergências muito graves também. E existe também aquele uso do manitol. E um detalhe interessante para você entender, o manitol seria uma molécula muito grande que vai circular dentro do sangue e vai começar por osmolaridade puxar líquido do cérebro para o vaso. Então o manitol 0,25 grama por quilo, você pode fazer 4 em 4 horas para tentar minimizar a pressão intracraniana. Nos casos também, usar salina hipertônica é uma outra saída, porque o manitol pode ser um diurético e pode levar a uma perda de volume para os nossos pacientes. Então a gente pode pensar em usar também tanto o manitol quanto a salina hipertônica para esses pacientes. Vai depender muito da causa, você vai escolher uma dessas situações. Lembrar para levar a drenagem dos hematomas, principalmente hematoma subdural, hematoma epidural, você pode drenar esse hematoma e já resolver o problema desse paciente, já que há um conteúdo maior dentro dessa caixa hermeticamente fechada. Lembrar que principalmente naqueles pacientes com AVC isquêmico, com edema muito grande, a craniectomia descompressiva pode salvar a vida desse doente. Aqueles AVCs de fossa posterior, às vezes uma craniectomia bilateral de fossa posterior, pode ajudar muito a minimizar esse edema, minimizar a pressão que vai ser causada por esse edema. E é claro, o tratamento da hidrocefalia com drenagem ventricular externa pode ser necessário em alguns casos. E, lógico, se não for tratado, esses pacientes podem evoluir com herniação cerebral, pode levar a herniações graves e lesões irreversíveis. E a pressão aumentada com essas herniações pode levar a compressão arterial, levando a mais eventos isquêmicos, um ciclo vicioso que pode levar nesse doente. Por isso que é tão importante diagnosticar e tratar de forma rápida para evitar que esse paciente evolua para morte cerebral, que pode ser um quadro desses pacientes com evolução muito rápida na hipertensão intracraniana. Então, você deve lembrar que a pressão intracraniana sustentada maior que 20 milímetros de mercúrio é o que nós chamamos de hipertensão intracraniana. Lembrados como você deve reconhecer que esse paciente de cefaleia, alteração de cefaleia intensa, progressiva, vômitos incoercíveis, alteração do nível de consciência, papiledema bilateral, tudo isso para você lembrar de diagnosticar esse tipo de paciente. Lembra que você precisa agir de forma rápida para evitar que essa pressão intracraniana fique tão intensa que a pressão arterial não consiga levar sangue para dentro do crânio e levar a um quadro de morte encefálica para esses doentes. Então você deve sim tratar de forma rápida esses nossos pacientes. Se você quer se aprofundar na NRI, eu deixo um vídeo aqui que vai te auxiliar nessa jornada. Já curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E me conta aqui nos comentários, você já passou por um caso de hipertensão intracraniana? Como é que foi a abordagem? Comenta aqui para eu saber também, eu vou olhar todos os comentários e responder a cada um deles. Um grande abraço e fique ligado, todo sábado, um novo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço.